Os antigos latinos cunharam um pensamento que atravessou a história como símbolo da hegemonia do poder. Dividit et imperat. Dividir para governar. Toda vez que os romanos conquistavam um povo, criavam embaraços na política local, de forma que surgissem várias facções. E naturalmente, como resultado dessa desunião, aquele que era o invasor conseguia a dominação arbitrária, porquanto os adversários entre si encarregavam-se de gerar as maiores dificuldades à união do país, à conservação da democracia, ao estabelecimento da paz. Esse propósito até hoje é estabelecido como diretriz governamental em muitos povos ainda semibárbaros, nos povos autocratas, nas ditaduras. E Jesus, com a sua visão de natureza cósmica e transcendente, estabeleceu que os seus discípulos deveríamos ser unidos como um feixe de varas. Porque é muito fácil arrebentar-se uma vara, ou duas, com um pouco mais de esforço, 3 ou 5, mas é quase impossível arrebentar-se com as mãos um feixe de varas, que constitui um bloco resistente, uma força de várias partes na realidade de uma unidade. E Allan Kardec, dando prosseguimento ao pensamento de Jesus, fazendo uma panorâmica da divulgação da doutrina espírita, também teve a oportunidade de estabelecer que o maior adversário à propagação do espiritismo seria a dissensão, a desunião, convocando-nos, acima de tudo, para a preservação da tríade que ele estabeleceu como normativa de dignificação do movimento espírita: trabalho, solidariedade e tolerância. Esse admirável conteúdo de Allan Kardec, que serve de base para o desenvolvimento das atividades espíritas, em verdade, não é de sua autoria total. Ele auriu na escola de Verdun, através de Pestalozzi, o admirável pai da Escola Nova, aquele homem que revolucionou a educação e que pode oferecer as bases para Fichte, o grande psicólogo, desenhar os primeiros alicerces da psicologia infantil. Pestalozzi havia estabelecido que o êxito da educação é consequência de 3 elementos indissociáveis: o trabalho, a solidariedade e a perseverança. Através do trabalho é possível o indivíduo administrar o conhecimento, aprofundá-lo, deixar-se penetrar por esse conteúdo libertador, que é o resultado de um trabalho laborioso. A solidariedade é o passo que leva de imediato à união, porque aquele que é solitário não é solidário. Mas no momento em que ele vai à solidariedade, ele deixa de ser solitário, tornando-se uma célula que vibra em consonância para o equilíbrio do organismo geral. E a perseverança. Pestalozzi estabelecia da perseverança a base do resultado da educação. Porque a educação é a formação de hábitos. No seu tempo, a palavra educação tinha a característica fundamental de instrução, do verbo instruir. Era a substantivação do verbo instruir. E para instruir é necessário exercitar, repetir, volver à mesma base. Ele abre as perspectivas da instrução educativa, não apenas da informação, da transmissão dos conhecimentos, mas também aquela que é geradora de hábitos. A pessoa educada é a que possui hábitos socialmente considerados dignos, corretos.
e que chega a esses hábitos através do conhecimento. Mais tarde, o Espírito de verdade conclamar-nos-á a essa síntese, quando pede aos espíritas, como primeiro mandamento, que nos amemos, e logo depois, como consequência natural, que nos instruamos. Era ainda a velha colocação pedagógica. Hoje eles diriam que nos eduquemos, que estabeleçamos diretrizes educacionais, para que bem possamos viver em sociedade. Dentro dessa colocação, Allan Kardec resolveu substituir a palavra perseverança por tolerância, já que o nosso movimento seria de atritar arestas, no qual criaturas de diferente formação cultural, de diferentes hábitos educacionais, de um certo atavismo, resultado das nossas heranças ancestrais, teríamos que conviver juntos. E para que essa convivência pudesse ser aureolada de êxito, indispensável se tornaria tolerância. Porque através da tolerância nós damos o direito ao outro de ser aquilo que ele conseguiu e não aquilo que gostaríamos que ele tivesse atingido. Ao mesmo tempo propiciando-lhe a observação de dar-nos o direito de sermos como somos e não conforme ele gostaria que estivéssemos. Essa tolerância abre-nos um elenco admirável de compreensão fraternal. Perceber que cada um vai até onde pode e nem sempre até onde gostaria. Quantas vezes evitamos esforços para atingir uma meta e não na logramos, mas o passo dado já servirá de pilotis para o outro passo, degrau conquistado, meta a conquistar. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo já se referia que todas as coisas lhe são lícitas, porém, nem todas as coisas lhe convêm. Ademais, ele demonstrava que invariavelmente fazia o que não queria e deixava muitas vezes de fazer aquilo pelo que anelava, demonstrando a relatividade do ser existencial, a fragilidade do homem e da mulher no invólucro carnal, que de alguma forma diminui a nossa potencialidade psíquica, impede os voos mais altos da nossa busca de realidade transpessoal. Na casa espírita, essa tríade kardeciana tem naturalmente um regime de urgência, porque a casa espírita não é somente o lugar onde nós vamos receber as luzes do conhecimento, tornando-se essa escola que nos equipa de informações para o encontro da plenitude, mas é também a oficina de trabalho, onde nós desenvolvemos aptidões, onde realizamos experiências, onde vivenciamos a aprendizagem, para sairmos da teoria, da retórica bela e quase inútil, se não tem uma finalidade na prática. Mas além de ser a escola e a oficina onde trabalhamos, é ao mesmo tempo um hospital de almas, almas enfermas que somos quase todos nós, procurando a oportunidade de encontrar a terapia que nos liberte de nós mesmos, não das enfermidades, mas do nosso estágio primarista, no qual estão alojadas as matrizes das distonias que nos facultam a captação dos fenômenos externos, as infecções, infestações bacteriológicas, os distúrbios da agressividade comportamental, as desarmonias psicossociais, socioeconômicas que nos atingem e às vezes nos esfacelam. Então, é esse lugar abençoado, o hospital, onde estamos em terapia permanente e onde podemos ter recidivas, qual ocorre com qualquer paciente que no momento de ter alta pode ser vítima de uma embolia cerebral, pode ser vítima de uma parada cardíaca, apesar de o organismo estar aparentemente saudável, mesmo que as suas funções acabaram de ser testadas, estavam corretas, mas como qualquer máquina,
pode apresentar uma falha, uma deficiência de funcionamento. Mas é também o templo, o santuário, aquele lugar da nossa elevação a Deus, onde emergimos do caos em que nos encontramos para podermos planar acima das vicissitudes, nas regiões abençoadas da plenitude, onde poderemos refazer as energias para voltarmos ao dia a dia das nossas lutas. Naturalmente, a visão da casa espírita tem sido um tanto quanto deformada pela falta de contato com os nossos deveres espirituais. Um grande número de nós pensa que a casa espírita é o lugar no qual nos devemos sempre beneficiar, onde todos devem ser sorrisos para nos ajudarem, em cuja convivência nós seremos aqueles que nos beneficiaremos com a contribuição que a casa nos deve dar. Mas vale a pena considerar que a casa, em realidade, é a construção de pedra, cimento e cal, de ferragem de madeira que o tempo vai derruir. A casa espírita é algo mais do que as suas paredes. Somos aqueles que nela morejamos. Somos a igreja viva a que se reportava o apóstolo Paulo. Somos o corpo espiritual de Jesus, que ali está de uma maneira impregnadora, viva, para que todos que se lhe acerquem do ambiente possam mimetizar-se da sua presença inconsútil, da sua realidade transcendental. Para que isso ocorra, é necessário que todos nós sejamos também partícipes da casa espírita, e não apenas frequentadores, beneficiários permanentes, sob a bengala psicológica da justificação injustificada. Mas quem sou eu para colaborar? Eu tenho tantos problemas, tenho tantas necessidades. Os meus problemas não estão equacionados, vestindo-nos de um egotismo que não tem justificação, porque sempre haverá alguém mais necessitado do que nós. Talvez ao nosso lado, entre sorrisos, esteja uma pessoa com a máscara do disfarce, com dores muito mais lancinantes do que as nossas, necessitando de um amigo, de uma palavra gentil, de um aperto de mão, de um sorriso, ou simplesmente da nossa presença, para que se sinta gente, para que se sinta membro do organismo mundial. Tais as dores que lhe esfacelaram a alegria de viver. Se nós considerarmos que as nossas possibilidades são mínimas, e que nada temos a oferecer, e que também somos ricos de necessidades, consideremos a posição do médico. Quantas vezes enfermo, ele vai atender alguém que apresenta uma problemática diferente, e liberta a pessoa, mesmo estando ele necessitado de terapia. Quantos psicólogos ajudam-nos com a técnica a sair do emaranhado de problemas, embora ele esteja também no labirinto do qual está tentando libertar-se. Merece, portanto, considerar que na casa espírita não somos somente frequentadores, e que diante do espiritismo a nossa postura de adeptos, simpatizantes, daqueles que gostamos da doutrina, abre um espaço maior para sermos membros desse organismo vivo e pulsante que objetiva a transformação da humanidade mediante a transformação de cada um de nós. É muito fácil anelar por um mundo melhor, aspirar por uma sociedade justa, esperando que venha de fora ou de outrem para dentro em nossa direção, sem evitarmos o mínimo esforço para que a sociedade justa comece em nosso critério de equanimidade, para que esse mundo melhor comece na nossa transformação moral, e a humanidade do futuro seja a sociedade na qual estamos, porque ao terminarmos esse ciclo, iniciaremos outro, nessa humanidade do futuro que anelamos, sendo nós mesmos os continuadores dessa atividade. Ainda na semana passada, dialogando com um cavalheiro muito distinto das finanças de Portugal, Joana de Ângeles me dizia: esse senhor
é alguém que acrescenta algo ao que o mundo lhe deu. Porque nós estamos em uma atividade na qual todos tiramos da herança que recebemos daqueles que vieram antes de nós. E é necessário que cada um de nós se conscientize para contribuir, para dar algo, para acrescentar, para favorecer com o progresso, e não apenas para beneficiar-se, para tirar a sua cota como quem aproveita da oportunidade infeliz, para assabarcar o melhor e deixar para as hienas e os chacais aquilo que os próprios animais rejeitam. É necessário, portanto, que despertemos para uma nova trilogia. Allan Kardec nos pede o trabalho, essa solidariedade do apoio, a tolerância para compreender o outro. E Joana de Ângeles estabeleceu para nossa casa, no corrente exercício, um triângulo equilátero de responsabilidades. No vértice superior, ela colocou o verbo espiritizar, tornar realmente espírita a pessoa que moreja na instituição, a pessoa que vem à instituição, para que saia da postura de adepto, passe para a posição de militante, e se torne um membro da casa, portanto, um espírita, assim desenvolvendo a atividade que ele acha bela nos outros, e que através dos outros ele se beneficia. No vértice do triângulo equilátero está, portanto, o impositivo da espiritização, que a pessoa vai adquirir por intermédio do estudo, da reflexão, das conferências que houve, das meditações, das atividades de ordem mediúnica, sempre procurando aplicar para si a recomendação dos espíritos antes que para os outros, tornando-se indispensável reflexionar em torno desse conteúdo, trabalhando as arestas morais, procurando purificar-se na medida da sua relatividade, mas com esse caráter de não ceder nunca, porque ser espírita é empenhar-se para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É encontrar-se nessa febricidade transformadora de não cessar de auto-aprimorar-se. Porque da mesma forma que o poço da degradação não tem fundo, o último degrau da perfeição não tem limite. A ascensão é uma viagem interrupta, através da qual podemos alcançar horizontes ainda não devassados, horizontes visuais impenetrados, que iremos naturalmente percebendo e que nos irão fascinando lentamente. Daí a espiritização é de muita importância. Ouvimos pessoas dizerem: bem, eu estou no espiritismo faz 10 anos, mas ainda não sou espírita. Eu sou neófito. É uma atitude desculpista, porque para ser espírita basta adotar os postulados da doutrina espírita. A crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade do espírito, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, aceitar o Evangelho de Jesus. Eis aí o código que define a criatura espírita. Poder-se-á dizer que não se é um espírita perfeito, mas se é espírita, e outros se utilizam de ardis para poder escamotear o seu desinteresse pela transformação moral e pela realização de um mundo mais justo, dizendo sempre que são espiritualistas. Mas é óbvio, sendo espírita, ele é espiritualista. Mas sendo espiritualista, ele não é necessariamente espírita. Ele naturalmente pode ser católico, pode ser protestante, pode ser budista, pode ser islamista. Ele pode estar vinculado a qualquer corrente religiosa que aceite a imortalidade da alma. Mas se ele moreja numa casa espírita e adota ali o conteúdo, torna-se-lhe exigível a definição. Porquanto uma atitude de comodidade das mais reprocháveis é a indefinição, que permite ao indivíduo enganar-se na suposição de que está enganando os outros,
O apóstolo Paulo, com veemência, dizia: gelado ou ardente, não morno. Hoje se diz na linguagem política, de um lado ou do outro, não em cima do muro. Aquele que fica no meio é o pusilânime, que sempre adere ao vencedor. É o indivíduo neutro negativo. Ele não corre riscos, mas ele também não progride. Ele não desenvolve a escala de valores éticos. Por isso o Espiritismo nos impõe um compromisso. Esse compromisso é a responsabilidade perante a consciência e a conscientização da responsabilidade pelo comportamento adotado. É muito como dizermos: bem, eu ainda sou imperfeito, eu me permito isso porque sou imperfeito. Todos o somos. E quando errarmos, não termos esse mecanismo de justificação. Simplesmente nos empenharmos para mudar aquela aresta, para fecharmos aquela brecha e para não reincidirmos no mesmo erro. É o auto-perdão, em nossa valorização da autoestima, que não é uma forma de tolerância para com os nossos erros, mas é uma conscientização dos erros para dele nos libertarmos. Joana de Ângeles, com muita veemência, teve a oportunidade de nos propor a espiritização de nossa casa. Porque se o indivíduo vai a um templo budista, ele ali vai encontrar as suras do pensamento de Sakyamuni, o grande príncipe Siddhartha Gautama. Se ele vai a uma entidade protestante, ele tem a presença da Bíblia. Se ele vai ao culto católico, ele tem os dogmas da igreja. Aonde quer que ele vá, tem uma definição. Porque na casa espírita deverá ser o lugar de ninguém. Deverá ser a oportunidade na qual tudo é válido, como se fosse um tour de force, para que cada um exiba aquilo que ele aprouver, sob a justificativa de que também crê, mas não age. É necessário que a casa espírita apresente o seu organograma definido, no qual não está em oposição a nada, está a favor do bem, com as suas características específicas. E que aquele que frequenta a casa espírita adquira consciência da sua responsabilidade por intermédio do trabalho de doação. Já que recebe, está na hora também de oferecer. Daí Joana de Ângeles propõe nesse triângulo o vértice superior que se abre em um ângulo para o infinito, é o da espiritização. E que nós deveremos adquirir a consciência espírita, não nos permitirmos aquilo que a doutrina nos não recomenda, e se por acaso nos equivocarmos, reabilitarmos-nos para não reincidir na mesma anfractuosidade do caminho. A segunda proposta de Joana de Ângeles é a qualificação. Para que nós nos tornemos espiritistas, deveremos adotar a qualidade de uma pessoa de consciência. Deveremos pensar e parar, ler e acabarmos com os mecanismos. Os obsessores não deixam. Toda vez que eu pego um livro me dá sono. Leia de pé, leia de joelhos. Quando eu era católico, eu passava toda a quinta-feira maior defronte do altar do Santíssimo Sacramento, ali diante da lâmpada acesa que representava a Eucaristia, de joelhos. E quando cochilava, batia a cabeça no altar e acordava, bem junto, para estar na vigília. Por quê? Eu acreditava que ali estava Jesus Cristo em corpo e alma, conforme está nos céus. Era uma questão de coerência. Na hora em que eu deixei de acreditar, eu não mais me ajoelhei, libertei-me. Então nós deveremos buscar a qualificação espírita e tentar saber realmente o que é espiritismo. Pessoas há que frequentam a vida inteira, e se nós perguntarmos: e Allan Kardec, o que você pensa dele? A pessoa diz: eu até já ouvi falar esse nome. Não basta ter ouvido falar esse nome. É claro que o nome de Allan Kardec é bastante complicado para o nosso idioma. Hippolyte Léon Denisard Rivairo. Mas o nome Allan Kardec é tão simples, ele teve a sabedoria
de escolher uma antonomasia, um pseudônimo, dos mais simples, é aquele que codificou o Espiritismo. Muitos dizem o fundador, e até na sua tumba, no cemitério em Paris, no Père Lachaise, está fundador do Espiritismo. Ele não fundou, ele codificou. Ele deu um código novo às ideias sempre eternas, porque sempre houve o Espiritismo, isto é, a comunicação dos espíritos, a qual ele deu a dignidade moral, evangélica, e nomeou com uma designação. Então nós deveremos qualificar-nos, deveremos esforçar-nos para podermos adquirir a consciência espírita e, claro, procurarmos melhorar as qualidades morais, as qualidades sociais, as qualidades familiares, as qualidades funcionais e as qualidades de trabalhador da casa espírita. Faz muitos anos esteve em moda uma colocação de que era muito importante a boa vontade. E durante muito tempo se dizia assim, mas é uma pessoa de boa vontade. E eu me recordo que naquela época os espíritos me deram um ensinamento muito interessante. Disseram que Goethe, o célebre poeta alemão, escreveu que nada pior do que pessoas de boa vontade sem conhecimento. Atrapalham muito mais do que ajudam. Os senhores já imaginaram uma porção de pessoas de boa vontade na cozinha, sem saber cozinhar, cada um dando um palpite, ou em qualquer atividade, mas eu tenho boa vontade, eu quero construir aqui a casa, eu tenho boa vontade, eu sei botar uma pedra em cima da outra, e a casa desaba em cima de nós. A boa vontade é um elemento, mas não é o fator sine qua non. O fator sine qua non é a qualificação de quem trabalha. Ele pode até não ter boa vontade, mas tem capacidade. A opinião de um técnico de má vontade, porém constituído de alta qualidade, evita um desastre. E a grande colaboração da pessoa de boa vontade, desinformada ou sem qualificação, leva a um desastre. Daí a qualificação é muito importante. Saber que fazer e como realizá-lo, para fazer muito bem. Isso não quer dizer que a pessoa deva ser excessivamente instruída, excessivamente tecnicizada, mas pelo menos elementarmente preparada. Aqui nós temos a creche, e a pessoa diz, eu gostaria de colaborar com criança. Tem filho? Não. E é professor, é pedagogo? Não. Aliás, eu até não gosto muito de criança. Eu só venho porque eu sou um pouquinho perturbado e quero fazer uma caridade para Deus me dar a saúde. Está negociando com Deus. É que eu estou em depressão e mandaram que eu venha trabalhar aqui, que aí eu fico bom. Trabalhar com criança depressivo vai ser uma tragédia. Que seja depressivo, mas aprenda a cuidar de criança, porque a depressão não impede o conhecimento. E a pessoa mesmo depressiva tem a noção do que é certo, do que é errado, não tem às vezes resistência para fazer, mas tem a lucidez para discernir. A qualificação é de grande importância, é a base do triângulo, é o vértice da esquerda, mas o da direita é a humanização, porque se a pessoa se espiritiza, conscientiza-se da doutrina, qualifica-se, mas não tem esse sentido de humanidade, que é a caridade, de humanitarismo, de humanismo, não tem esse sentimento de ajudar, de oferecer-se, de despersonalizar-se no sentido de se libertar do ego dominador para poder estar no sentido humano ao lado de todos. Essa pessoa é apenas uma parte do triângulo. Seria uma mesa tripóide com o pé quebrado, uma mesa de 3 patas, não pode ficar de pé se uma delas está com defeito. Para que haja harmonia, é necessário que nessa espiritização humanizada, espiritização qualificada, haja a humanização. A pessoa comece a ter o ardor, aí entra o amor. Esse sentimento por excelência, em que a pessoa já não se excusa, diz assim, mas
eu não sinto nada. Comece a sentir. E a melhor maneira de sentir é: coloque-se no lugar do outro e faça por ele o que você gostaria que ele lhe fizesse. Palavra de Jesus. Então vai nascendo uma onda de ternura, um sentimento de solidariedade, e daí a pouco a gente começa a gritar: meu Deus, eu sou gente, eu sou uma célula do organismo universal, a sociedade caminha na minha vida. Uma grande mentalista, Rosa Cruz, teve a oportunidade de dizer: quando alguém cai, o mundo cai com ele. Elizabeth Leiser. Já tivemos a oportunidade de referir-nos que é um pensamento muito bonito, mas que a mim me parece pessimista. Porque se a humanidade cai quando alguém cai, a humanidade se levanta quando alguém se ergue. Toda vez que uma pessoa se ergue, a sociedade ergue-se com essa pessoa. Mas essa pessoa não é necessariamente aquele. Somos nós. Um grande oncologista americano, ele teve a oportunidade de narrar num dos seus livros que recebeu o paciente mais original da Terra, uma jovem senhora de 38 anos que teve um câncer de mama e que fez uma metástase óssea. Quando ela chegou até ele, o tumor estava irradiado pelo organismo todo, e então ele não teve outra alternativa senão dizer: a senhora chegou um pouquinho tarde. Ela disse: mas doutor, não há possibilidade, quimioterapia. Ele disse: podemos tentar, mas o sofrimento que você vai ter não compensa, porque o tumor avançou muito. Ela disse: mas se eu dei-me, por exemplo, uma ideia, eu teria uma possibilidade em 10. Ele meneou a cabeça. Em 100, eu seria 1%. Ele disse: do ponto de vista técnico, não há. Eu diria que é 0%. Mas doutor, em 1 milhão de doentes, eu teria uma vez? Ele disse: bem, em 1 milhão, você teria uma vez. Então, por favor, comece o tratamento. Eu sou essa pessoa do 1 milhão. E ele começou, e ela ficou boa. Era realmente a exceção. Nós sempre achamos que é o outro. Imagine 1 milhão de pessoas. Claro que não sou eu. Mas se todo disser claro que não sou eu, não será ninguém. Aparecerá alguém que diz assim: sou eu, o dono da perspectiva. E então ele vai contribuir para tornar-se, porque não tem ninguém elegido. A pessoa elege-se como triunfador ou como derrotado. Então é necessário que nós nos elejamos a célula da humanidade. Muitas vezes a minha essa euforia me invade, e eu a sós, ou acompanhado, ou diante dos irmãos, eu sinto uma alegria imensa de ser a nova sociedade, de ser a célula, se não sadia, pelo menos reconquistando a saúde. E posso agora, na palavra de Allan Kardec, dever à humanidade do futuro, quando a doutrina espírita irradiar-se sobre a terra e as injustiças sociais cederem lugar à verdadeira fraternidade. Mas isso somente será possível quando eu for justo do ponto de vista social, quando eu for bom para o meu empregado. Não digo bom, quando eu for equânime, quando eu ver nele não apenas o empregado, mas o irmão, momentaneamente numa função de serviço, já que eu também sou servidor de outrem, que é servidor de outrem, e somos todos servidores da vida. Então a justiça social aí começa. Por isso o Espiritismo tem essa multifaceta, é a nossa escola, é a nossa oficina, é o nosso hospital, é o nosso santuário, e é também o nosso lar, o lar da fraternidade universal, o lar onde todos nos encontramos, para podermos dizer que é possível viver em sociedade sem agressividade, é possível viver fraternalmente, sem nos estarmos a ferir uns aos outros, e quando isso acontecer, a tolerância vir em nosso socorro, a humanização vir para modificar a ferida colocando bálsamo, a
qualificação de dizer eu não tenho mais o direito de permitir esses erros, e a espiritização dizer não, eu sou espírita, e na minha condição de espírita eu devo ter as mínimas qualidades do homem de bem, muito bem definido no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu devo ser bom, devo ser nobre, justo, paciente, gentil. E se eu tiver pelo menos algumas dessas qualidades, eu já terei o suficiente para ser um homem de bem, embora outras tantas ainda me faltem, que eu poderei conquistar.